Esta é uma nota manuscrita recém-divulgada, feita por Virginia Giuffre, a acusadora vocal e visível de Jeffrey Epstein, Príncipe André e Belaine. Maxwell foi encontrada morta em casa na Austrália no fim de semana. Alguns, incluindo o próprio pai dela, teriam questionado como Virginia morreu. Agora analisamos as palavras dela e o que revelam sobre sua vida e o que enfrentava ao falecer. Estamos no caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. Recebemos novas informações sobre Virginia Giuffre. Dias depois de ela ter sido encontrada morta em sua casa na Austrália, a irmã dela fez essa postagem no Facebook que inclui uma foto de uma entrada de diário que Virginia fez. Vamos ver por que isso é importante em instantes. Esta postagem surge enquanto muitos assimilam a morte de Giuffre. Semanas após revelar a disputa de custódia com o ex-marido, ela se envolveu em um misterioso acidente de ônibus e foi hospitalizada. No dia 25 de abril, Giuffre foi encontrada morta em sua casa nos arredores de Perth, Austrália. Giuffre era americana, mas se mudou para a Austrália em 2020 com o marido. O casal tinha 3 filhos, todos adolescentes. Giuffre e o marido disputavam a custódia quando ela morreu. Algumas pessoas próximas de Virginia Giuffre questionaram as circunstâncias de sua morte. O pai dela disse ao TMZ que deseja uma investigação mais detalhada das autoridades australianas. Ele cita postagens em redes sociais, como esta de 2019, em que sua filha afirma: "Estou tornando público que de nenhuma maneira, forma ou circunstância sou suicida. Já informei isso ao meu terapeuta e clínico geral. Se algo me acontecer, por favor, ajudem a proteger minha família e não deixem isso passar. Muitas pessoas más querem me ver calado." O advogado de Giuffre também falou ao veículo de mídia britânico The Sun e disse, abre aspas, "Quando recebi a ligação pensei, você está brincando?" Porque não havia nenhum sinal de que isso era algo que ela estava considerando. Giuffre é uma das, se não a mais conhecida acusadora de Jeffrey Epstein. Ela diz que Epstein a traficou quando era menor. Ela também acusou o príncipe Andrew, da família real britânica, de ter tido relações sexuais com ela quando tinha 17 anos. Esta é a agora infame foto que foi incluída em seu processo contra o príncipe. Ela mostra Giuffre, o príncipe Andrew, e a condenada por tráfico sexual, Ghislaine Maxwell, sorrindo para a câmera ao fundo. Príncipe Andrew e Giuffre fecharam acordo extrajudicial em 2022, após ela processá-lo em 2021. Nunca foi revelado quanto Andrew pagou a Giuffre para encerrar as acusações. Mas vamos falar sobre a circunstância que pode finalmente revelar esse valor em apenas um momento. O príncipe Andrew negou ter dormido com Giuffre e até mesmo tê-la conhecido. Numa infame entrevista à British Broadcasting Corporation, em 2019, ele comentou sobre Virginia Giuffre após ser acusado de ter tido relações sexuais com ela em 2001 em Londres. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter conhecido essa senhora, nenhuma mesmo. Você não lembra de conhecê-la? Giuffre disse que o príncipe lhe comprou bebidas, jantaram e dançaram juntos em uma boate exclusiva em Londres. O príncipe Andrew disse que nunca esteve com Giuffre e afirmou que, na data mencionada, não estavam juntos. Ele estava com seus filhos e afirmou não saber onde era o bar da boate, pois não bebe. E em um momento infame, como parte dessa entrevista infame, Andrew contestou a descrição de Giuffre sobre ele suando profusamente. Ele falou isso à British Broadcasting Corporation na entrevista presencial de 2019. Tenho um pequeno problema com o suor, porque eu tenho uma condição médica peculiar, que é que eu não suo ou eu não suava. Na época, Giuffre disse que conheceu o príncipe por meio de Ghislaine Maxwell, ex-socialite e criminosa sexual condenada. Ela vive de forma bem diferente agora. Aqui está a foto dela, de 2022, no centro de detenção Metro, em Nova York. Atualmente, ela cumpre 20 anos de prisão
por 5 acusações de tráfico sexual ligadas ao falecido financista Jeffrey Epstein. Epstein morreu em sua cela em 2019 após ser preso por acusações federais de tráfico sexual. O legista afirmou que ele se enforcou, mas, claro, surgiram dúvidas em torno da morte de Epstein e se isso realmente aconteceu. A morte de Epstein não foi a única a levantar questões e atrair mais atenção para essa história. Giuffre agora integra uma trágica lista de pessoas ligadas ao falecido financista. Segundo a Fox News, Virginia Giuffre é a terceira acusadora de Jeffrey Epstein a falecer. Em vida, Virginia Giuffre não temia expressar suas opiniões. Primeiro, acusar figuras poderosas e seus aliados, como o príncipe André e Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre afirmou isso à CBS News em 2020 sobre Maxwell. Ela é um monstro. Ela é pior do que Epstein. Ela fez coisas ainda piores do que Epstein fez. Após as acusações de Giuffre e o acordo extrajudicial, o príncipe André deixou os cargos públicos da família real. Em 2020, a rainha Elizabeth retirou os títulos reais e militares de André em 2022, antes de falecer no mesmo ano. Virginia Giuffre foi elogiada por seus apoiadores como uma lutadora pelas pessoas que sobreviveram à violência sexual. A cunhada de Giuffre, Amanda Roberts, publicou esta entrada de diário que, segundo ela, Giuffre fez no Facebook. Está escrito à mão. Vou começar com o que Amanda disse, abre aspas. Enquanto celebrávamos nossa irmã com a família, líamos diários que Virginia escreveu ao longo dos anos e nos deparamos com essa citação. E achamos que era um momento lindo para compartilhar com vocês. Todos os sobreviventes devem saber que ela está com vocês e que sua voz não será silenciada. Eu sei que isso é muito importante e o desejo dela é que continuemos lutando. Na nota escrita à mão por Virginia, ela afirma: mães, pais e irmãos devem mostrar que a batalha está traçada e permanecer unidos pelo futuro das vítimas. Protestar é a solução? Não sei. Mas precisamos começar. Roberts contou que, nos últimos meses de vida de Giuffre, ela sentia muita dor. Nos últimos meses, tive algumas conversas muito profundas com ela e estava tentando encorajá-la. Grande parte da dor que Giuffre enfrentou nos últimos meses de vida parece estar relacionada a alguns dos problemas que ela estava tendo com seu agora ex-marido, Roberto Giuffre. Começamos a ter uma noção maior dos desafios que Virginia Giuffre estava enfrentando, vivendo na Austrália. Em 30 de março deste ano, ela postou esta foto com legenda dizendo ter só 4 dias de vida. Agora, tivemos que desfocar algumas das imagens nesta foto devido às políticas do YouTube. Mas nessa foto, você pode ver os hematomas que estão por todo o rosto e peito dela. E ela está sentada no que parece ser uma cama de hospital. A legenda tem 174 palavras e trouxe a história dela de volta às manchetes. Dizia: este foi o pior início de ano, mas não vou entediar com detalhes. É importante destacar que um motorista de ônibus escolar vinha a 110 km por hora na nossa direção, enquanto reduzíamos para fazer uma curva, que não importa do que seu carro é feito, ele pode muito bem ser uma lata de alumínio. Entrei em insuficiência renal, me deram 4 dias de vida. Estão me transferindo para um hospital especializado em urologia. Estou pronto para partir, só queria ver meus filhos mais uma vez. Mas você sabe o que dizem sobre desejos? Cague em uma mão e faça um desejo na outra. Garanto que no final do dia ainda vai ser merda. Obrigado por serem pessoas maravilhosas e fazerem parte da minha vida. Que Deus abençoe todos. XX Virginia. A postagem de Virginia Giuffre viralizou rapidamente. Ela afirmou ter poucos dias de vida. Muitas pessoas estavam questionando como isso poderia acontecer, como tudo poderia ser tão repentino. O porta-voz dela divulgou um comunicado logo depois, oferecendo esclarecimento. O comunicado dizia, abre aspas, Virginia agradece a todos pelo carinho e apoio. Ela está profundamente grata. Ela segue em estado grave, sob cuidados médicos. Em 24 de março, em área rural do oeste da Austrália, um ônibus escolar colidiu com o carro em que ela estava. A polícia foi acionada, mas informou não ter agentes disponíveis para ir ao local.
Perguntaram se havia feridos e sugeriram ir ao hospital se necessário. Giuffre afirma que não pretendia postar a legenda e diz que tinha 4 dias para viver publicamente. Na verdade, era para um grupo privado do Facebook. A polícia australiana informou aos veículos de imprensa que ninguém ficou ferido nesse acidente e o carro envolvido sofreu danos de cerca de $2.000. O motorista do ônibus relatou o incidente no dia seguinte. Após a divulgação da história sobre o acidente de ônibus, muita coisa veio à tona relacionada à batalha pela custódia de Virginia Giuffre e seus acordos com seu ex-marido, Roberto Giuffre. Segundo a People, Roberto pediu uma ordem de restrição contra Virginia em fevereiro, proibindo-a de ver os 3 filhos. Roberto também acusou Virginia de violar essa ordem. Virginia acusou Roberto de abuso físico. A Sky News, do Reino Unido, afirma que o casal se separou em 2023. O advogado de Roberto não comentou para a People. Quanto ao homem que Virginia Giuffre acusou de má conduta sexual, o príncipe André, ele ainda não comentou sobre a morte dela. De acordo com a Grã-Bretanha News, a morte de Giuffre continua a impactar a reputação da família real. A comentarista da realeza, Charlotte Griffiths, diz que André é visto como, abre aspas, um problema sem solução e afirma que o príncipe William, próximo na linha de sucessão ao trono após seu pai, Charles, não será visto em nenhum lugar perto do tio. A Grã-Bretanha News informa que após a morte de Giuffre, houve uma reunião de emergência entre rei Charles e príncipe William. Não se sabe quanto o príncipe André pagou a Giuffre no acordo extrajudicial de outubro de 2022. O The Sun informa que pode haver uma disputa judicial entre o ex-marido de Virginia, Roberto, e sua família nos Estados Unidos sobre quem ficaria com os possíveis milhões de dólares restantes do acordo com o príncipe André. Isso não só poderia criar um processo judicial que poderia se arrastar por um bom tempo, mas também poderia ser um procedimento que nos permitiria finalmente descobrir quanto dinheiro o príncipe André realmente pagou para Virginia Giuffre para que o caso dele não fosse julgado em tribunal. Vale notar que, ao discutir sobre dinheiro e seu destino após a morte de alguém, Virginia e Roberto estavam distantes. Eles não eram divorciados. Como temos dito, foi preciso muita coragem para Virginia Giuffre se apresentar e acusar as pessoas que ela acusou, membros da elite mais poderosa do mundo. E há um exemplo que temos acompanhado de por que pode ser tão difícil para as vítimas de abuso sexual se manifestarem. E são as palavras nas redes sociais de uma das ex-namoradas do príncipe André. O nome dela é Victoria Hervey, é modelo e socialite. E quando você olha o Instagram dela, pode ver que ela tem uma playlist de stories atacando Giuffre, desde aquele acidente de ônibus em março. Um deles diz: a dor das mentiras dela destruiu vidas e separou famílias, tudo por dinheiro. Ela tem muito a responder. Eu chamo isso de julgamento divino de Deus. As pessoas costumam dizer que o karma sempre cobra seu preço. E cito, como Ghislaine Maxwell disse, Virginia é uma fantasiosa. Essa postagem deixa claro que ela apoia Maxwell, criminosa sexual condenada a 20 anos nos Estados Unidos da América. Aqui está a foto novamente, com Maxwell ao fundo da famosa imagem de Giuffre e do príncipe Andrew. Mesmo após a morte de Giuffre, Hervey segue postando como antes, usando manchete de um veículo australiano que apenas diz karma. A família de Giuffre divulgou o comunicado informando que Virginia tirou a própria vida. Mas ainda não está claro, e talvez nunca fique claro, se a morte dela foi um ato intencional. Após a morte de Giuffre, falei com o advogado David Ring. Ele passou anos não apenas acompanhando esse caso e tudo relacionado a Jeffrey Epstein, como muitos de nós fizemos, mas também defendendo pessoas que são vítimas de abuso sexual. Perguntei a ele sobre a sua importância de Giuffre ao ajudar sobreviventes de traumas sexuais e por que a história de Jeffrey Epstein ainda gera tanta atenção anos após sua morte. Ela não era apenas uma voz, quero dizer. Ela foi uma peça-chave de evidência em alguns dos casos que foram apresentados. Para as pessoas que talvez não se lembrem, você obviamente lembra do caso Jeffrey Epstein, de como ele morreu. Ghislaine Maxwell agora está na prisão. Do ponto de vista das evidências, nos casos contra eles e no caso que estava pendente,
contra Jeffrey Epstein. Quão relevante foi o testemunho dela, além de ser só o rosto público que as pessoas viam no tribunal. O testemunho dela foi marcante. Foi essencial para o caso. Quero dizer, havia apenas algumas vítimas que conseguiram testemunhar e se apresentar para contar suas histórias sobre terem sido traficadas sexualmente por Jeffrey Epstein e, no segundo caso, por Ghislaine Maxwell. Então, o testemunho de Virginia foi crucial para ambos os casos, investigações e processos, e, obviamente, foi o ponto central das acusações feitas contra o príncipe Andrew. E, portanto, ela foi incrivelmente importante do ponto de vista das provas para essas investigações e esses casos. Estávamos olhando hoje algumas postagens de alguém que é ex-namorada do príncipe André, Victoria Hervey. Ela é uma socialite britânica. Eu sei que falamos sobre algumas das postagens que ela fez da última vez que conversamos sobre isso. Ela simplesmente atacava a história de Virginia Giuffre, parecia esse o objetivo, e falava de forma elogiosa sobre Ghislaine Maxwell, que está presa por acusações de tráfico sexual. Uma condenação por isso? Como esse ataque público vindo de alguém que é uma socialite? Como isso impacta uma vítima? E é um caso único para Virginia Giuffre. Tenho certeza que, no seu trabalho, você já viu pessoas acusando histórias de mentira ou negando fatos para proteger alguém mais poderoso. Com certeza, quero dizer, isso acontece em todos os casos porque sempre vai ter gente que apoia o agressor, chamando a vítima de mentirosa e fraudulenta. E então, quando Virginia veio a público e fez suas acusações contra o príncipe André, todo mundo sabia quem era Virginia. Você pode imaginar o que ela deve ter visto nas redes sociais e na internet por parte dos apoiadores dele. Eles realmente foram para cima dela e a acusaram de todo tipo de coisa horrível, de ser mentirosa, de inventar coisas e tudo mais. E você pode imaginar o impacto que isso teria em uma pessoa ao ver esse tipo de coisa. Apenas abuso verbal cruel, dia após dia. E como você mencionou, Cris, isso não acabou? Mesmo agora, uma ex-namorada do príncipe André, por algum motivo bizarro, achou importante continuar falando mal da Virginia e dizendo coisas incrivelmente desagradáveis e absurdas sobre ela, mesmo depois da morte dela, falando coisas como karma e coisas assim nas postagens dela nas redes sociais. Absolutamente bizarro, mas muito, muito triste. É possível ver o impacto disso na vítima. É injusto. E isso torna essas pessoas ainda mais corajosas por se manifestarem e perseverarem diante de situações assim. Virginia tinha uma relação familiar complicada. A família divulgou um comunicado dizendo que ela havia tirado a própria vida. Depois, o pai dela fala com o TMZ e diz: "Espera um segundo, pode haver algumas dúvidas. Nós falamos sobre o advogado ali." Ela estava, supostamente, no meio de um divórcio. Ela já estava separada do marido, na Austrália, mas ela estava no processo de oficializar o divórcio. O valor pago pelo príncipe André a Virginia Giuffre em acordo extrajudicial em 2022 não foi divulgado. Parece complicado com as partes que poderiam fazer uma reivindicação sobre isso. O que aconteceria com esse dinheiro em caso de disputa judicial? Bem, novamente, muitas perguntas sem resposta. Virginia tinha testamento, ainda não sabemos. Mas se ela tinha e era um testamento válido, legítimo, ok, é isso que vai prevalecer. Os bens dela e para onde vai a herança. Embora mesmo isso possa ser contestado por outras pessoas, sabe, membros da família que talvez não tenham sido incluídos no testamento ou não tenham recebido nada no testamento, eles poderiam alegar, né, o testamento é fraudulento ou não é legítimo, entre outras coisas. Se não houver testamento, então, sabe? Pelo que eu entendo da lei australiana, que é parecida com a de muitos estados aqui nos Estados Unidos, é que, porque ela ainda não estava formalmente divorciada, mesmo estando separada do marido, eles não eram divorciados. Ele é o primeiro na fila para receber os bens dela, e então, novamente, isso pode ser algo que
porque isso provavelmente vai ter que passar pelos tribunais. Isso é algo sobre o qual poderíamos descobrir muito mais, esse acordo do príncipe André, porque o público ainda não sabe o valor exato que o príncipe André pagou. Então, sabe, há muita especulação por aí de que foi na casa dos 8 dígitos e coisas assim, mas ninguém nunca anunciou de fato, ninguém sabe ao certo. Então, se essa disputa com a herança de Virgínia for parar nos tribunais, podemos muito bem descobrir qual foi o valor que o príncipe André pagou a ela em um acordo. Sim, não, esse é um ponto realmente interessante. E vamos ver como isso se desenrola. E então, como isso? Claro, o príncipe André não exerce mais funções reais oficialmente, mas quanto esse valor acrescentaria ao legado dele, que já está manchado no Reino Unido? David, sempre que falamos sobre Jeffrey Epstein, o interesse das pessoas nesse caso permanece enorme, mesmo anos depois. Perguntas sobre sua morte. E agora, até mesmo por meio de declarações de um advogado, isso meio que alimenta ainda mais o fogo da especulação, da conspiração que as pessoas parecem ter nesse caso. Você acompanhou esse caso por muito tempo. O que há sobre Jeffrey Epstein e todos que estão associados a ele, que desperta esse interesse? É quase o nível de desconfiança das pessoas com tudo o que as autoridades dizem sobre a morte dele, talvez como ocorreu com Virginia. Se não houver mais investigação sobre isso, o que há nessa história que parece simplesmente alimentar teorias da conspiração? Sim, bem, veja, Epstein era obviamente uma pessoa incrivelmente poderosa que tinha acesso às pessoas mais poderosas deste país, incluindo presidentes. E então todas as pessoas ricas e influentes que ele conhecia, convivia e era associado, além de sua própria riqueza. Então, você sabe, né, a controvérsia em torno do suicídio de Epstein vai continuar por muito tempo, porque há muitas dúvidas sobre se ele se matou na prisão ou se foi morto por outra pessoa para silenciá-lo. Isso deve durar muito tempo e talvez nunca tenhamos resposta. E isso é triste, você pode ver o rastro de tragédia que ele deixou para trás. E este é outro exemplo disso, com Virginia Giuffre e toda a turbulência na vida dela. E, sabe, eu acho que, por tudo o que dizem, parece que ela tirou a própria vida, seja acidentalmente ou talvez intencionalmente. Eu não acho que alguém esteja dizendo que há outras pessoas envolvidas, mas ainda assim é uma tragédia. E isso mostra que, sabe, essas vítimas de abuso, mesmo quando envelhecem, ainda vivenciam o trauma. Elas ainda têm muitos problemas que vêm disso. E só porque elas recebem algum acordo financeiro, isso não resolve todos os problemas delas que elas têm na vida, de forma alguma. Não, muito bem colocado. Desenvolvimento incrivelmente triste na história envolvendo Virginia Giuffre, advogado de julgamento civil, David Ring. Ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado. No caso apresentado pelo Law and Crime, eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.